Fala, pessoal, tudo bem? Como é que está a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Eu tenho dito, eu já fiz um primeiro vídeo, eu apontei alguns cenários, será que mudou muito? Será que está, de repente, tão assim diferente? Vamos dar umas olhadas aqui nos resultados, nos números que a Datafolha apresenta para a gente. Infelizmente, né, minhas análises podem ser ruins para algumas pessoas e positivas para outras, mas isso se chama matemática, isso se chama estatística aplicada às eleições. Calma, daqui uns minutinhos eu volto. Minutinhos não, segundos eu volto para a gente poder falar sobre as eleições de Belo Horizonte. E é isso aí, gente. Olha, esse é o nosso podcast aqui do Estúdios Fan TV, Opinião Sem Medo. Olha, seguinte, gente, antes, né, não se esqueça, inscreva-se, deixa seu like, faça seus comentários, mas o mais importante que eu vou fazer para vocês aqui, uma análise, ela meio que soma com o que eu venho falando lá de trás, na primeira pesquisa apontada. É claro que vai incomodar algumas pessoas, mas, né, eleição é complicado, gente. Vamos lá, então. Quando se faz uma análise da intenção de voto estimulado, o que significa? Eu chego e falo assim, cara, se você fosse votar hoje, em quem você votaria? Nós temos o Mauro Tramonte mantendo a primeira colocação, ele está muito à frente, ele mantém sua primeira colocação desde da última pesquisa que eu analisei, ele está muito bem, tá? Para você ter uma ideia, ele está com mais do que o dobro de votos, de percentual de possibilidade de votos, do que os quatro que estão ali empatados matematicamente. O Carlos Viana, ele se aparece agora como uma segunda possibilidade, um segundo colocado com 12% de voto, e ele cresceu muito, porque antes ele não aparecia, estava lá embaixo, ele estava com a possibilidade bem baixo. O Fouad Norman, que é o atual prefeito, deu uma melhorada, mas não suficientemente ainda. Uma coisa que eu sempre tenho dito, né, é que o Fouad, ele tem um problema primeiro das pessoas não saberem quem de fato ele é, o que ele fez pela cidade. E a cidade de Belo Horizonte, essa cidade que eu tanto amo, eu estou aqui já morando, residindo há tanto tempo, tem um problema crônico de transporte público. Isso aí tá literalmente aí atrapalhando a vida dele. E o Bruno Engler, do PL, deu uma melhorada também, mas ele tá numa situação meio complicada. Eu vou falar isso aqui para vocês, tá? O porquê. E aparece então aí a Duda Salabert com também ali matematicamente dizendo empatado com o Carlos Viana, Fouad, o Bruno e ela. O Rogério Correia, ele não saiu, ele está patinando. Eu disse isso no último vídeo aqui, que o índice de rejeição ao nome do Rogério Correia é gritante dentro de Minas Gerais. Na verdade, na última podcast que eu falei sobre as eleições, eu falei muito sobre isso, que dos 5 colocados, primeiro colocados de maior índice de rejeição, né, 4 eram da esquerda. E isso está se mostrando cada vez mais real aqui dentro. Aqui. E aí, quando eu vou trazer, então, essa parte do detrator, o que é o detrator, gente, para você entender? Para mim, são números que apontam, de repente, de forma negativa numa eleição. Significa que eu tenho aqui um detrator chamado rejeição. Eu posso estar com um número de voto interessante, mas eu tenho aquilo que a pessoa fala assim, eu não sei em quem vou votar, mas eu tenho certeza em quem eu não votaria sob hipótese alguma, tá legal? E olha só para vocês verem o que eu estou falando, tá? Nós temos aqui a Duda Salabert com um índice de rejeição muito alto, em torno de 27%, o Bruno Engler e o Carlos Viana e o Gabriel, que é o vereador que está tentando para virar agora, né? Eles estão com um percentual na casa de 20%, mas aí você vai ter o Mauro Tramontes na casa de 18%, Rogério Correia na casa de 18% e o Fouad na casa de 18%. Então,
Se eu analiso os números do que estão ali, de repente, ali na possibilidade de voto estimulado, e se eu, de repente, olhasse e fizesse, pô, mas peraí, tal, eu falei que tem 4 pessoas empatadas, eu já colocaria a Duda Salabert fora do jogo, tá? Eu deixaria o Mauro Tramonte indo para um primeiro turno muito bem colocado contra o Carlos Viana, Fuad e o Bruno, que estão ali no mesmo índice de rejeição, tá? Ou seja, o Bruno, Fuad, o Carlos e o Mauro, eles possuem o mesmo índice de rejeição, então o impacto em cima dos números deles seria muito, muito pequeno. Se fosse hoje, eu estou gravando isso aqui no dia 28 de agosto, o Mauro Tramonte levaria a eleição, ganharia essa eleição em qualquer hipótese, seja contra Carlos Viana, seja contra o Fuad, seja contra o Bruno Engler. Então, o que nós temos aqui para Belo Horizonte, né, apenas para poder aqui falar para vocês, que a gente tem uma eleição bastante, vamos dizer, forte. O Mauro Tramonte, ele se decolou até agora, não aparece nada que possa se tornar um detrator dele, e eu vim falando numa primeira participação minha na rádio aqui na CBN de Belo Horizonte, eu falei, olha, tudo indicava para ter em Belo Horizonte uma eleição com uma predileção para candidatos da direita, né? Nós temos o Fuad, que não é, ele é da esquerda, o Carlos Viana, ele aparece ali também como da direita, o Engler como da direita, o Tramonte como da direita, e existe uma chance bastante forte, neste momento, com os números apresentados, da eleição em Belo Horizonte para o segundo turno, com apenas candidatos da direita, né? Pelo que vem apresentando. Isso porque eu venho dizendo lá atrás que existe uma rejeição em Belo Horizonte bastante expressiva para os candidatos que se apresentavam até então da esquerda. Tanto que um dos candidatos que ele optou em sair da eleição, que era o João Leite, o índice de rejeição dele, ele começou já de cara com 35%, 37% de rejeição, que é um número muito expressivo, né? Hoje tem a Duda Salabert com 27% de rejeição, que é um número que o meu entendimento agora é matemático, tira a Duda Salabert da possibilidade de pelo menos ir para um segundo turno. Tá legal? Gente, olha, é isso aí. Matemática, estatística, analisar o comportamento do consumidor. Aqui eu faço análise de comportamento de consumidor, só que aplicado para a eleição, e é por isso a gente tem resultados muito importantes aqui. Eu não faço análise para A, B, C ou D, infelizmente. Alguns gostam e outros tantos não, mas é isso aí. Inscreva-se, deixa seu like e faça os seus comentários e vamos esperar a sua pesquisa. Será que nós estamos errados? Será que os números vão mudar? A gente vai saber logo, logo aí.